sim, quer dizer, é bom, sente-se, pronto, agora voltando também outra vez ao contexto dos povos, Sim. sente-se que, quer dizer, tu ouves, eu não sei, no outro dia ouvi duas músicas do Habana de Primeira, de seguida. Uma foi uma que ainda não tinha ouvido, que era agora por causa desta coisa do vírus, não é? Do Quédate em Casa. E pronto, e ele começa a falar Peru, Venezuela, não sei o que, está sempre a chamar toda a gente, todos os Sim. povos, tudo, bora, bora, bora Sim. fazer, seja o que for, com todas as diferenças que pode haver, porque a salsa, depois, como é um género de mistura, cada um, quer dizer, há coisas comuns, mas cada país põe um bocadinho, isto da percepção que eu Sim, tenho, não sim. é? Põe um Claro. bocadinho também das suas raízes, não é? E é a coisa que é gira, que acho que é gira na salsa, que fala por muitos povos. Mas pronto, ele fala. E depois ouvi outra música que era uma que eu também gosto muito, hum, que é o. Começa ojo por ojo, diente por diente. Sí. Como é que se chama Es aquele? el Eh, pregón que pide la gente. assim. Epá, agora não me lembro do nome da música. Ah, Eu sou pues, um desastre com no isto. sé para qué. Nomes de músicos, nomes de músicas, nomes de bandas, às vezes até. Enfim, pronto. E ele no fim, outra vez, Peru, não sei o quê, Sí. Cuba. Tá, então parece que estão sempre a apelar, bora fazer, bora unir, não sei Mas o é quê, muito não sei o quê. engraçado. Eu não sei se é impressão minha, mas quando são músicos latinos de Nova York e quando eles fazem essas chamadas nacionais, integram muito mais países asiáticos e europeus. É, Eu acho pronto, que sim. há uma perspectiva Não mais sei, de sim, conjunto. do mundo, sim, sim, sim. Pronto, mas há essa união sente e acho que é importante e se calhar por isso é que tem, mesmo assim, e vê-se tudo, continua, ou seja, não se. Bem, eu não sei, eu não vivo lá, não vivo desse lado do mundo, não vivo no meio disso, posso estar. Mas eu continuo a conhecer orquestras novas que tocam música, sei lá, uh, que têm muito não é rigor, se calhar rigor não é a melhor palavra, mas quer dizer que querem ter a orquestra, querem ter, não sei, quer dizer que formam a coisa desde raiz como orquestra, com música, estão sempre a tocar, não começam e lá está com estas coisas, com estas oposições que eu estou a fazer, não estou a dizer que um é mais correto que o outro, nunca. Há outros grupos que eu às vezes ouço que têm uma componente mais eletrónica e que ouve sempre, é uma coisa que eu gosto, mesmo nas músicas que se sentem mais de produção de estúdio, não é? Assim, música de produtor, não é? A latina está sempre lá a percussão por trás tocada, que é uma coisa que eu gosto muito, mas pronto, eu geralmente tenho tendência para ver mais grupos que têm, quer dizer, que parece que pelo menos que começaram a tocar como orquestra de raiz, quer dizer, que o pessoal que se conheceu na universidade, que estudou música e que juntou um grupo e está em sala de ensaios desde sempre, não é? Em vez de ser uma, que acho, e lá está, mais uma vez reforço, não digo isto para fazer oposições que um é mais correto do que o outro. Há o contexto também de que há um cantor que escreveu umas músicas e vai para o estúdio e contrata músicos para irem gravando a base e vai cantando por cima. Pronto, eu gosto disso também e tenho feito isso noutros contextos também e acho que nunca fiz neste da salsa, mas pronto. Mas eu vejo esses dois núcleos como coisas, como polos, como dois polos, não é? Não necessariamente por oposição, mas dois polos mas mesmo assim eles estão a ouvir as músicas uns dos outros e encorajam e acho que essa Uhum. união sente-se mais, sim. Uhum. E isso é bom, prevalece depois. Diz-me só uma coisa, porque eu Uhum. às vezes nem sempre quando escolho um caminho tem a noção total de porque é que escolheu esse caminho e só percebe mais tarde. Uma Uhum. das coisas ah, bom, que me aconteceu no início é eu tinha noção de algumas razões pelas quais eu escolhi este caminho. Uhum. Às vezes tu escolhes mesmo às cegas, achas que é pelo contrário e depois desenganas-te. Mas às vezes tens uma noção básica, mas depois há uma perspectiva instintiva que te faz levar. No meu caso, este mundo latino, fui-me apercebendo aos poucos que era algo que me complementava. E acho que também complementa muitos portugueses que precisam disto, precisam de expandir um bocadinho mais. Nós temos, e eu já dei a minha opinião em relação a isso, eu não acho que isso seja necessariamente português. Acho que nós somos muito fustigados por uma ditadura que teve as suas brutalidades, mas uma ditadura cinzentona durante muitos Uhum. anos.
e que acabou não foi assim há tanto tempo, não é? Pois. E muitos destes países tiveram ditaduras sanguinárias, que ao mesmo tempo são coisas horríveis, mas que criam tornam tudo mais óbvio, mais vivo, mais exagerado, nem sempre bom, não é? Nem sempre aquilo que de fora parece espetacular, depois corresponde ao que está dentro, mas acho que nós temos muito para dar, mas falta-nos descontrair, não ligar, não ter este sentido ridículo, brutal que temos, não estar sempre a avaliar os outros e a achar que os outros nos vão avaliar a nós. Então, esta perspectiva de festa, que, em relação à qual o Espaço Latino em Lisboa, eu acho que teve um grande peso, porque tiveram uma atitude muito positiva no geral, era uma perspectiva de melhorar a vida das pessoas, de trazer alegria, de trazer felicidade. Isso fez-me escolher. É óbvio que também me fez. Há um lado relacionado com a música que me fez escolher imediatamente, apesar de que eu fui aperfeiçoando, e depois este lado do contacto pessoal e foi uma expressão artística democrática. Isso para mim foi muito importante, porque eu venho de artes, mas irritava-me uma onda fechada e elitista dentro das artes plásticas, e a dança, este tipo de dança, tem uma componente artística, e para mim tem uma componente artística na pista de dança, apesar de não ser profissional ou comercial. Quando a gente vai dançar com alguém, está a criar algo novo, está a criar cultura, está a criar uma obra de arte efêmera, e é algo muito vivo. Bom, essa foi a minha... Foi-me apercebendo que me fui ligando a isto. E depois tenho que me aperceber que... Eu acho que isto é um desafio difícil, que é, se eu me liguei a isto por estas razões, será que eu vou ficar ligado a isto quando as razões desaparecerem? Eu tenho que estar atento, porque se calhar eu posso me ligar ao Lindy Hop, ou não sei o quê, tenho outras paixões, mas posso desligar disto e ligar-me a outra área que me traga isto de outra forma. Mas tem sido, tem ficado cá, tem cada vez, especialmente cada vez que eu ouço música ao vivo, a coisa também, está bem, ok, era isto, está certo. Nem sempre temos essa oportunidade, mas no teu caso, o que é que tu podes dizer-me aquilo que te entusiasmou no início, mas o que é que te faz manter? Eu penso que há um lado social muito forte, entretanto, ou seja, já não falando do início, não é? Entretanto, já me permitia sair muitas vezes sozinho, acabei por conhecer pessoas e criei o meu grupo, um núcleozinho, de pessoas com que eu estou mais, e que isso poder estar num sítio em que que já me sinto integrado e que estou com pessoas com quem gosto de falar e estar, e depois dançar também, não é? E há uma coisa que, bem, é aqui um parênteses, não é? Mas há uma coisa que eu gosto muito nisto, não só, portanto, estou a falar mais se calhar agora do ambiente das festas, não é? Que é o não se fumar dentro dos espaços. Eu gosto muito de sair à noite, ponto final. Gosto de sair, gosto de estar até tarde, se tiver calor melhor ainda, e pronto. E eu substituí as saídas de Barroal, de Caixo de Dré, que eu também gosto, de vez em quando, substituí-as por isto, e não consigo voltar atrás. Uma das coisas, um dos grandes motivos é esse, bem, agora, entre parênteses, não é só isso, mas é a questão do tabaco. Não se fuma dentro do espaço e é espetacular. E pronto, esse é um dos motivos, mas pronto, mas sim, o grupo, o estar à noite social, a música é vibrante sempre, eu não sei, não me farto, não me consigo fartar. Eu ouço todas as manhãs, eu meto o Tony Açúcar na televisão a tocar enquanto vou fazer a minha coisa, não é que acho que seja o músico assim, mas pronto, mas eu vejo, como gosto muito de ver, como ele tem muitos vídeos da banda a tocar, não é? Que é uma coisa que eu acho que é importante para mim também. Ele alicia muito ver como é que eles estão a tocar, é muito mais fácil para mim de detectar detalhes na música, e se estiver a ver, em vez de estar só a ouvir o disco. Portanto, ponho os vídeos e para mim é café, aquilo é o café da manhã. Epá, continua. Finalmente me lembrei daquilo que eu ia dizer do Léo há ok. 20 Então minutos aponta atrás. aí. Pronto, já digo. Para mim aquilo é o café da manhã. Portanto, a música eu não consigo fazer. Eu sou capaz de ouvir o trucutu e o Todo a Tenência o final todas as manhãs e não me farto daquilo. E é impressionante. E então
pronto, e para além disso, sim, há outras músicas que eu também ouço, que não são salsa, que também ouço e consigo ouvir, mas todas as manhãs se for preciso, mas não sei, aquilo acorda-me e faz-me ficar feliz e ver o dia de outra maneira e pronto, e obviamente depois também quando vou para as aulas de dança e estar com pessoas a aprender isso, ou quando vou para o social e, to- e estou lá a dançar essas músicas, mesmo as que às vezes não me são tão atrativas, que eu às vezes também evito dançar uma ou outra, pronto, até para me poupar um bocadinho, para não me cansar, mas se estiver de dançar eu divirto-me à mesma, não sei, quer dizer, eu não consigo ver fim a isto, enquanto puder fazê-lo eu acho que vou fazer. Uhum. E, não, Sim. e a música sim é muito importante porque eu não me vejo eu não me vejo a fazer uma banda de swing para o pessoal do Lindy Hop. Eu estudei jazz, o jazz que eu toco é outra coisa, pronto, é um género, está dentro de um armário específico. Hum, e eu não vou fazer um grupo de swing para o pessoal do Lindy Hop, já existe, felizmente, pronto. Há outras pessoas a fazer. Eu não me vejo a fazer isso, não sei, lá está, não, isto mais uma vez não é criticar nada, antes pelo contrário. Mas eu não me vejo a fazer isso. E estudei jazz, não é? E, pronto, e então, não sei, isto vai, e obviamente o tocar também. Ali no tocar, arranjei ali uma maneira de estar que é ensaio, toco, desfruto da música e ainda posso ir dançar depois. Sim. E, tipo, estou no paraíso. Pronto, enquanto for assim, se. Boa. Olha, deixa-me só partilhar aquilo de há bocadinho, porque tem a ver com esta história que estavas a observar a banda. Uhum. Que é, eu e a Raquel tivemos algumas vezes, pelas partidas que fizemos, o Léo fez algumas, participou em algumas aulas nossas e fez algumas experiências de ligação de música com o movimento com os nossos alunos e, portanto, nós íamos conversando acerca disto. E nós estávamos a tentar explicar-lhe as bases mais standard, as bases da dança, da salsa, o que é que se usa mais, aquilo. Bom, porque ele tem, obviamente, ele tem uma perspectiva de raiz, mas não é de quem dança assim tanto socialmente, portanto, não está assim tão preocupado com essas definições, da mesma forma como os nossos alunos não sabem propriamente as contagens de um padrão da cáscara, não faz sentido. Se calhar eu e a Raquel, a nós já nos interessa. Não é que a gente vá utilizar muitas vezes, mas esse conhecimento vai integrando com outras coisas. E então, a gente explicava-lhe, olha, mas tu eu a gente faz esta contagem assim assado, mas a ti muitas vezes vemos-te a dançar 3, 4, 1. Bom, epá, e ele então mas o que a gente faz aqui neste momento é 1, 2, 3. E ele fazia 3, 4, 1. E que fazia uma confusão danada, porque ele é um músico brutal. Uhum. Mas eu não sabia o que é que se passava e eu às tantas agarrei numa pauta e escrevi-lhe lá o que estava a acontecer e ele, está bem. Então era uma coisa tão simples quanto esta, que era, não havia, o contexto era um bocadinho ao lado, para nós é tão óbvio essa diferença, para ele só havia música na cabeça, não é? Sim. Se eu tivesse cantado, em vez de ter dito números, se eu tivesse cantado, ele chegava lá. E nesta conversa surgiu esta ideia de como é que ele integrava outros músicos dentro dos grupos, como por exemplo os Avanaway e outros, que iam fazer determinadas coisas, músicos muito bons, portugueses, e ele disse que era muito difícil, porque eram tipos impecáveis que liam a música lindamente, que ele estava tudo no sítio e soava tudo mal. Que era muito difícil. Que havia qualquer coisa, lá está, mas isso tem a ver com aquela conversa do início, que havia qualquer coisa no ataque, na expressão que tinha que passar por uma dança, por uma imagem de uma dança, não é? Havia uma dança específica, uma dinâmica e um balanço específico que não funcionava na pauta, não funcionava só teoricamente. E pronto, essa foi a história que é. Pá. Desculpa, entretanto agora quando estavas a falar isto ficou lento, eu não ouvi bem um o que bocado. disseste. Estava a dizer que Enfim.
Pronto, que era, Sim. faltava uma ideia de dança nesta música. Se eles não compreendessem como é que isto faz mexer o corpo, ou se não tiverem tempo suficiente para que isto entre dentro do corpo, a coisa não fica. É como o Museu de Cera. Aquilo é exatamente igual, mas é esquisito porque a gente sabe que não é bem igual. Ah, Uhum. há Sim, qualquer sim, sim. coisa. É das coisas mais assustadoras e é dos recursos que se usa mais nos filmes de terror. São coisas que parecem quase humanas, mas não são. Isso ativa um sinal de alerta no nosso cérebro. Que, atenção, Uhum. é perigo. Uhum. Ok. Eu acho que isso acontece um bocadinho na, quando a malta se tenta apropriar de música, deste tipo de música Pois, latina e nós que dançamos e que estamos habituados a ouvir, há pai, qualquer tu não coisa. sabes dizer porquê. Pois não, isso eu sinto isso também às vezes com o grupo, não é? Tipo, eh, não basta tocar os padrões como estão na pauta. E é aí que eu acho que a dança, não só, bem, a dança de uma maneira geral, tanto pela dança em si, como pelo estar todos os fins de semana, eu agora não tanto, não é? Mas ter ido ouvir, estar a ouvir e o pessoal também a ouvir música em casa, é isso. E nós o tocarmos também, porque ao início parece que é tudo. Estamos a tocar as primeiras vezes as músicas e depois descontraímos e podemos começar a reparar noutros detalhes e acho que tem sido giro a evolução da banda. Mas sim, eu às vezes vou ouvir algumas gravações e às vezes ouço uma outra música e pá, isto não está bem como eu ouço na minha cabeça, isto não está bem como. E está bem tocado, de certa maneira, ou seja, não há pregos, não há paragens, não há desafinações, não há. E isto é difícil e é um processo às vezes um bocadinho penoso Uhum. de, pronto, de descoberta. Isso também acontece no jazz, muitas vezes quando estamos a aprender e os professores falam nisso e eu toco as notas todas certas, mas isto não soa a jazz. O que é que falta? Uhum. E explicar isso, e perceber, Pois, e viver isso, não é. eu, Não eu, é. eu acho, e atenção, posso estar a dizer mais nada porque não sou Uhum, músico, uhum, mas eu acho que nos falta pensar a música e senti-la no corpo, não como um ocidental, bom, ocidental, né, como um europeu ou americano, uhum, mas como um latino, e perceber o valor da surpresa e da síncope e da queda e das coisas que não encaixam totalmente dentro, caixas que encaixam de forma perfeita umas nas outras e que se desafiam e que criam um movimento. Lá uhum, está. Por isso é que eu acho que isso é uma coisa que eu costumo dizer na dança, que é o que nós estamos a fazer num movimento é criar um desequilíbrio controlado. uhum, E a música, o que nos faz, a música se tiver por isso é que eu não acho tanta graça a discotecas daquelas óbvias, porque uhum, não me dão muita coisa, eu tenho que acrescentar toda a surpresa. Mas quando a coisa faz pum, 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 é como se criasse uma estabilidade nos pontos certos, nos pontos uhum, estáveis. E de repente, quando há um contratempo, como acontece no reggae, isso foi-nos a mexer. Mas quando uhum, é um conjunto brutal de síncopes e de contratempos e de pequenas quedas, como acontece na salsa, que é organizada de uma forma aparentemente caótica para quem ouve pela primeira vez, uma mancha assim. ou tu te dispões a essa perda de controle. Estou a falar de forma genérica, não só como música, essa forma mais intuitiva e menos quadrada que Uhum, tem esta visão europeia. Hum, Depois também não te vais dispor a compreender sim, musicalmente mesmo com rigor ou essa expressão. E vê-se um bocadinho, vê-se em muitos bailarinos europeus. Hum, a coisa está toda limpinha, não são todos, atenção, uhum, está toda limpinha, mas quem se quer apropriar da forma só pois, cria pois, pois. uma Sim, distorção acho que há aqui uma esquisita. coisa também. Aqui a questão da forma. Deixa-me pensar o que é que eu queria dizer. Quer dizer, podemos
de falar que a música, de uma maneira geral, é uma linguagem, são linguagens, não é? Portanto, os diferentes géneros musicais são linguagens. E às vezes, para percebermos, quando não nascemos incluídos nessa linguagem, ou enquadrados, não é? Temos que partir as coisas em bocados. Ou seja, eu tenho que dizer que a campana, por exemplo, neste caso, está a fazer tum, kim, kum, kiki, kum. Isso é o básico, mas às vezes não está só a fazer isso. Não é? E isso para todos os instrumentos, neste caso da música, bem, falando de salsa. Mas temos de apresentar a coisa assim para começar a ir buscá-la a algum lado, mesmo que não seja exatamente isso que está a acontecer na realidade ou a 100% do princípio ao fim da música. Precisamos de pôr a coisa um bocadinho mais quadrada, não é? E depois é engraçado, quando estamos começar a ficar confortáveis com essas coisas, é que depois também começamos a ganhar liberdade para nos expressarmos e para ouvirmos outras, não é? Tanto para ouvir e depois para nos expressarmos. Também é como fazer 1, 2, 3, 5, 6, 7. Uma pessoa tem que ter isso de base. Eu não sei se isto acontece. Diz. Eu não sei se isto acontece na música da mesma forma como acontece na dança. O excesso de forma faz com que às vezes as pessoas não pensem, sei lá, estão a fazer mesmo num abraço, estão a fazer coisas, imagina que estão a fazer passos e de repente eu digo-lhes, parem, e sintam a mão da outra pessoa. Se está quente, se está fria, se é áspera, se sente o coração aqui a bater porque a outra pessoa está nervosa, se está suada, e de repente é um mundo que se perde totalmente, porque é óbvio que a gente não pode estar atentos a tudo a todo momento, mas há um equilíbrio, especialmente quando este tipo de arte em que tu te entregas ao momento, quando crias demasiadas estruturas, é preciso ter cuidado porque te alheias daquilo que está a passar. Estavas a falar da campana. Uma coisa é tocá-la bem, outra coisa é o que é que tu sentes quando ela toca, não é? O que é que isso te faz fazer? Sim, isso é importante. Acho que às vezes, se calhar, talvez o próprio método de aprendizagem, não é? Se não vai alertando, mesmo na fase inicial, tínhamos que ser um bocadinho, na minha opinião, eu gosto às vezes de ser um bocado quadrado ao início, mas gosto de ir falando, gosto de ir alertando, olha, mas vais ver que isto depois um dia, tu integras isto e vais conseguir expressar-te de maneira diferente. Há coisas que vão acontecer ou naturalmente, porque já ouviste muito e tu não sabes muito bem. É como cantar, por exemplo, a escala maior, às vezes, portanto, nessas tais trocas de aulas que faço com a Raquel, quer dizer, a Raquel nunca teve uma aula de teoria musical, acho eu, ou se teve, já foi há muito tempo, não é? Mas se é para cantar do ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ela canta e não sabe de onde é que isso vem, não é? E se calhar depois de ter tocado guitarra já um bocado e ter feito umas aulas de música é muito mais confortável, mesmo dentro de uma experiência desconfortável que é cantar quando não cantas, normalmente. Pedir para fazer isso depois dela ter tocado uma outra escala ou ter tocado uma música, se calhar é muito mais confortável para ela do que. Digo, agora estou aqui a falar, não está aqui, mas imagino que seja mais confortável depois de já ter tido o contacto com música de uma maneira geral, pronto. E a esse nível, pronto, com o instrumento e pronto. Mas sim, ou seja, eu estava a dizer da maneira de aprender. Podemos ser muito compartimentados na maneira como ensinamos, mas alertar, olha, isto um dia vais ouvir isto de outra maneira. Isto agora é só para perceber. E às vezes pode-se cair um bocado na coisa, isso até cá vamos falar dos ocidentais, né? Às vezes tem que ser, quer dizer, é um bocado quadrado sempre, não é? Não há, ou seja, a parte da expressividade e da pessoalidade a entrar na coisa é posta um bocadinho de parte. É como aquela coisa, se podemos estar a aula toda de dança a aprender uma coreografia e no fim é bom dizer, olha, agora dança. Eu acho que a dança tem vantagens em relação à música em termos de expressividade, porque tu podes errar mais, podes experimentar mais e a coisa não soa mal. Há mais espaço, não influencia tanto o resto. Eu posso errar mais sozinho quando dançar com outra pessoa, posso fazer isso e não influenciar tão negativamente a outra pessoa, ao passo que com a música, se tu deres a nota totalmente fora, a coisa para... Há maneiras de contornar, mas muitas vezes mas vai chamar a atenção.
vai Sim. chamar claramente a Portanto, eu atenção. não estou a dizer que haja falta de rigor, mas parece-me a mim, de qualquer forma, que, por exemplo, na dança, se eu soubesse, se eu estiver a pensar num movimento cubano ligado à cultura afro-cubana e se perceber qual é a história dos escravos que foram para lá de onde é que eles vieram e que representam uma religião com uma mitologia, no caso dos orixás, não sei o quê, e se perceber o que é que isso quer dizer, e se perceber que a malta que está a dançar aquilo muitas vezes estavam lá porque são tipos que trabalhavam de sol a sol na cana do açúcar e perceber como é que é o corpo deles e como é que eles se movimentam e qual é a relação com o chão. Esse imaginário vai mudar totalmente a forma como eu integro esse movimento e como o relaciono com os outros. E da mesma forma com a música, não é? Se eu perceber que se os instrumentos estiverem mais claros na minha cabeça, instintivamente a coisa relaciona-se, sei lá. Eu dou um exemplo que é, e eu gosto de ir integrando e vou tocando, quase como sei lá, como eu gosto de ilusionismo e há uma coisa que se faz que é para tu andas sempre com um baralho de cartas na mão, se fazes as coisas que partes, e estás sempre a fazer, estás sempre a testar coisas que vão começando a criar hábito, não sei o quê. E eu estou sempre, de vez em quando, toco a clave, toco uma parte das congas, ou toco não sei o quê, e vou integrando, e às vezes tento integrar ao mesmo tempo, e há qualquer coisa que, mesmo não tendo esse trabalho de sapa, de rigor musical, porque eu não tenho interesse nisso, nem vou ter tempo para isso, de integrar só essa base das congas com a clave e fazê-la com duas mãos diferentes e de repente a coisa deixa de ser duas coisas diferentes e passa a ser a relação que elas têm e não só a relação que elas têm em termos formais, mas o que é que isso me dá em termos expressivos, o que é que isso me soa, o que é que me faz fazer. Eu acho que quanto mais pontos tu tiveres, perspectivas tiveres sobre a mesma coisa, mais rica é essa experiência. E pronto, em relação e o que eu acho muito giro nesta área, e também tem a ver com o tema que nós estamos a fazer, é que tanto funciona, neste caso da dança, a dança aproveitar a música, mas como a dança é tão importante e a expressão física, mais do que a dança formal da academia, é tão importante que eu acho que isso influencia bastante a forma como se toca e mais do que tudo, porque isso a ti influencia a ti a forma como tu tocas, quer dizer, influencia a forma como se ouve. Não é só ouvir bem para dançar, não. Às vezes é só dançar de forma em que se escuta-se melhor, escuta-se outras coisas e às vezes até tu fazes menos coisas para poderes escutar melhor. Pois, até fica menos tenso, não é? Porque se fizer uma correria de passo, assim, quando a coisa começa a ficar, não tem mal, mas é uma perspectiva de sentir, em vez de estar sempre a mostrar. Sim, dar espaço, não é? Nesse sentido, isso acontece muito entre os instrumentos também, nesta em todas as linguagens, mas quando há um que faz só um padrão, ou há um que faz, ou que simplifica o padrão e o outro responde, ou seja, há uma constante linguagem, sei lá, entre os bongós e as congas. Os bongós estão sempre a repicar, mas às vezes as congas também, e às vezes os timbales fazem uma variação. Aliás, os timbales muitas vezes, tipicamente, não sei se é propositado ou não, os especialistas poderão dizer depois, mas os timbales muitas vezes estão associados ao papel de maestro, do timbaleiro, muitas vezes em muitas bandas, falando de Tito Puente, mas agora estava a falar de Tony Zucker. O Tony Zucker é o líder da banda, claramente. O papel dos timbales está associado a isso, mas ele não está só a dar sinais com as mãos para dizer que vamos avançar. Ele muitas vezes, na maneira como tocar, já está a dizer isso também. Isso faz a música andar para a frente, né? E ouvir isso tudo, ou seja, mesmo na própria dança, imagino eu agora a minha experiência, dar espaço a algumas coisas dessas para acontecerem, a algumas coisas dessas para falarem, para poder depois cada coisa que eu faço ser muito mais, não digo cerebral, não é cerebral, mas intencional, ser mais... Eu acho que isso é um problema das calças da academia. De maneira que a dança não se torne uma correria de passos. Eu acho que isso é um problema da salsa da academia, que é tenta-se encher muito. Que às vezes inevitavelmente é assim, porque temos que fazer na aula e temos que... Eu tenho tido agora, fiz uma experiência de DJ com um DJ de blues e foi muito interessante, porque tinha a ver com esses momentos de mistura, essencialmente da nossa parte, dos anos 40, 50, 60. E foi era giro a relação deles com a música e eu sei, porque eu já tenho visto muita relação deles com a dança, é muito mais descontraída, tem formas menos complexas, tem a ver com a evolução,
da dança, não é porque sim, não é uma decisão de alguém, mas dar-lhes espaço para eles absorverem mais e serem mais claros na informação. Nós temos uma dança tão rápida, tão complexa, é possível ter imensa complexidade e ao mesmo tempo muita escuta, mas não é acessível a toda a gente de qualquer maneira. Acho que às vezes mais vale parar. Mesmo quando se está a dançar com música ao vivo, uma das coisas... só não dançar e ouvir e só deixar abanar, não é? Sim. Eu tenho, há uns tempos depois comecei a desejar, ok, eu gosto imenso das aulas que estou a ter e que tenho tido até agora, mas às tantas senti uma necessidade de... Eu gostava de ter aulas só de base, sobre a base, não é? Ou seja, não é fazer só a base tecnicamente perfeita, não é isso, é como expressar e como caminhar e como fazer brincadeiras de, sei lá, o máximo coisa de fazer interromper um cross, não é? Tipo, mas de maneira ou brincalhona ou musical ou sei lá, ver soluções para isso mais do que estar pronto, a dar muitas, lá está, exatamente, para não dar muitas voltas, para não dar, ou seja, às vezes fica exigente fisicamente e para mim eu sinto isso. E há tanta coisa que acho que também se pode fazer só com a própria base, andar para a frente, para trás, para um lado, caminhar para um lado, dirigir a senhora para o outro e eu ir para o outro, mas volta, há tantas brincadeiras que se podem fazer com isso. Acho que às vezes complicamos muito. Sim, dá espaço. Eu não estou a dizer. Eu não acho que se complique. Eu percebo que seja atrativo e eu também quero aprender coisas, mas ao mesmo tempo. Sim, há tantas coisas simples que podem fazer. E estou a dizer isto por analogia à música também. Às vezes vale a pena simplificar e fazer silêncio. Às vezes tenho, como pronto, toco muitas vezes géneros musicais improvisados. Às vezes a solução é não tocar. Sim. Quando estou a improvisar, não é? Fazer um solo. Às vezes é bom deixar a banda soar. Mas o que eu estou a dizer complicar não é ter tudo. Sim. Às vezes eu tenho, por exemplo, um exercício que eu faço a tocar, que foi um professor que eu gostei muito de ter, que me falou, que é tocar com metrónomo só. Pôr um metrónomo a tocar, neste caso já pomos no 2 e no 4, e o exercício é fazer o metrónomo soar bem. Isso implica simplificar a linguagem a um ponto, na minha experiência, pronto, é assim agora que eu vejo o exercício, simplificar e fazê-lo. Ele é a banda, ele está a tocar comigo, e os sítios onde eu faço os silêncios, muitas vezes... Quer dizer, não é que o metrónomo fica assim, isto é metafórico de certa maneira, não é? Mas isso faz-me a minha linguagem melhorar imenso. Porque eu tenho que parar e estou a ouvir o metrónomo e às vezes deixa-me experimentar parar aqui. E agora vou deixá-lo de soar muito tempo ou pouco tempo. Isto não é tudo cerebral, eu não estou a pensar nisto em tempo real, mas é intuitivo. Mas a verdade é que às tantas o metrónomo faz parte, é a banda e está a ter realmente o papel da banda. E é uma coisa que está a fazer isto. E acho que às vezes penso para a dança também, ok, quando é que eu posso parar de dançar? Ou quando é que eu posso só fazer uma ameaça de alguma coisa, não sei. Eu vou falando disto várias vezes, que a Raquel costuma dizer, quando a gente fala das coisas sensuais, que é por aí, dar formas sensuais. E a Raquel costuma dizer que não há nada mais sensual do que não fazer nada. Do que o silêncio, quando é bem feito. quando tu deixas o desejo ocupar o espaço, não é? E carregas, não é só não fazer nada e morrer, não é? Mas quando tu dás espaço para que a respiração entre, para que o desejo entre, como eu estava a dizer, para que a gente sinta a mão ou sinta a respiração ou o que quer que seja, e isso é brutal. Mas acho que também tem a ver com... Hoje em dia eu acho que isso tem muito a ver com o mundo em que nós vivemos. Não há silêncio. Contra mim fala, às vezes eu preciso de mais silêncio. Há tantas... Nós temos sempre que ter estímulos. E a salsa é algo que estimula muito, mas também é importante acalmar o resto à volta para lhe dar sentido. Por isso é que eu estava a dizer. Complicamos, não é complexificamos. Complicamos porque estamos a utilizar estratégias muito avançadas, deixando de fora uma estratégia simples como saber que aquele cross quer dizer tenho energia, quer dizer estou tranquilo, quer dizer estou apaixonado, só isso. Ou eu faço direitinho, ou eu faço cá em baixo. São estratégias mais simples, mas
que se perdem quando não sabes exatamente aquilo que queres dizer, não é? Ou como é que vais escutar o outro. Sim, quando entras num espaço em que vês muita gente a dançar muito bem, parece que a tua missão é ter que dançar muito bem, Competir mas esse. assim, ter que. Sim, é Não é difícil fácil, lidar com. não é fácil, não é? Eu falo por mim, não é? É. Também já passei por isso. Bem, Não que seja olha, extremamente Nuno, feliz assim. se calhar vou aproveito aqui. A ideia é que esta conversa continue, se fizer sentido. Eu acho que a gente pode ter uma próxima também com a Raquel. A Raquel não pôde estar nesta Uhum. conversa porque teve aí um pequeno contratempo, mas na próxima podemos juntar-nos os três e com esta ideia de escuta ativa, de saber, no Uhum. fundo, se a dança souber o que quer dizer, o que é que, a Sim. música, o que é que a música lhe está a dizer de volta, podemos escutar-nos um bocadinho melhor e por muito que a coisa seja mais simples, acho que depois no final da noite vamos para casa com mais e não precisa de ser o mesmo que dissemos da outra vez, não é simples nesse sentido, é simples porque é direto, né? Não anda às voltas. E pronto, olha, Tá. Nuno, obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado. Opa, olha, e Desculpem não assim, olhar para a câmara, mas isto é sim, difícil. isto é Estar... estranho. Então fazemos o seguinte, que é, acho que também para algumas pessoas que estão a ouvir e que não conhecem o teu trabalho, o que eu vou fazer é quando publicar o vídeo, e quando vocês já estão a ver agora, isto é sempre muito estranho, estou a falar no presente e no futuro, vejam na descrição do vídeo, eu vou pedir ao Nuno para me mandar assim alguma uma referência ou trilha sonora, alguma coisa que tu aches que faça Tem sentido um ou dois da vídeos tua assim. música e para a malta ir espreitar e comentar e pronto. Se Claro. tiverem alguma ideia ou alguma dúvida em relação a isto, para a gente continuar a conversa, digam. Sim, Bem. também acho que sim. Vejam isso, vejam a banda, porque nós precisamos assim de alguma exposição e pronto, e critiquem se for preciso. E nós, isto é uma aprendizagem constante, somente quando é autodidata também. E pronto, e é bom ter feedback sempre. Bem. Nuno, obrigado. Obrigado, fiquem bem. Tchau.